Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação Ilê TV. Se você é novo aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Di, eu sou advogada e ativista contra o tráfico humano. Eu venho aqui toda terça e sexta trazer casos solucionados, casos sem solução e também casos do mundo inteiro. Pessoal, viramos o ano e não batemos ainda os 100k e eu preciso da ajuda de vocês. Vamos dar uma divulgadinha aí para os vídeos, né, com as amigas, nas redes sociais, tá? Enquanto terminar o vídeo, nunca esqueça, por favor, de deixar o seu like, porque assim o YouTube entende que o vídeo é bom e recomenda para outras pessoas. Vamos ao caso de hoje. Um pouquinho longo, mas é um caso que me intrigou. Mas vamos lá. Essa história chocou a província de Tucumã, na Argentina. Maria de Los Angeles Heron, filha de Daniel e Susana Trimarco, ela desapareceu misteriosamente em 2002. Ela era conhecida como Marita, então vou chamá-la de Marita, a moça da história. O casal teve um filho chamado Horácio Veron e Maria de Los Angeles era conhecida por Marita. Em 2002, ela tinha 22 anos e vivia no centro da capital com o companheiro dela, um rapaz chamado Davi. O casal teve uma filha que deram o nome de Sol. Em 3 de abril de 2002, a Marita tinha planejado ir ao ginecologista e a sua mãe ficaria com ela por algumas horas, mas a Marita não voltou para casa. Então, a mãe dela e o marido Daniel foram juntos ao médico saber por que ela não voltou. Porque, primeiramente, ela iria com a mãe dela e depois ela acabou indo só e ela não voltou. Ela, pelo visto, não tinha seguro de saúde. E ela disse que, para a mãe dela, né, que ela conhecia um chefe do pessoal lá do hospital que iria encaminhá-la para esse médico. Mas lá foi descoberto que ela foi enganada, porque o suposto chefe do pessoal que a filha tinha mencionado era, na verdade, um dos funcionários da limpeza, levando a crer que a Marita foi enganada. A Suzana e o Daniel foram à polícia dar uma queixa formal pelo desaparecimento da Marita, mas a polícia não parecia dar muita importância ao ocorrido e, sem nenhum apoio das autoridades, os pais continuaram então as buscas sozinhos, com a ajuda de alguns amigos, e depois de alguns dias os policiais informaram que tinham encontrado a Marita a poucos quilômetros da capital Tucumã e ela estava suja, um pouco tonta, com sapatos de salto alto, e pensaram que provavelmente ela havia escapado da mão de alguém. Mas pasmem, apesar de tudo, eles não a ajudaram, ou a mantiveram na delegacia, ou a levaram para os pais. Não, eles fizeram o quê? Colocaram a Marita em um ônibus para ir para a capital. E ela nunca chegou em casa. Houve uma investigação que durou anos sem que a mãe dela soubesse por que as autoridades não deram atenção com o que ocorreu com a filha dela. Então a mãe dela começou uma luta incansável para achar a filha e soube que a filha passou por vários bordéis na província de La Rioja e possivelmente em Córdoba, sem poder escapar de seus captores ou entrar em contato com a sua família. Isso mesmo, ela foi vítima do tráfico humano. Nas buscas incansáveis da sua mãe, ela encontrou uma pessoa que sugeriu que a Suzana contactasse um homem, Rubem Alê, para pedir ajuda para ele. O Rubem era um homem muito conhecido em Tucumã, mas ele tinha sido preso porque ele tinha tirado a vida de 2 pessoas. Mas, pasme, né? Ele se tornou presidente do clube de San Martín. Então, ele era muito conhecido, pelo jeito não pegou muitos anos de cadeia. Ele, junto com o irmão dele, Ángel, apelidado de El Mono, eram donos de uma das linhas de táxis mais importantes da capital, mas também era o responsável pela maior linha de garotas de programas da região, sendo que a maior parte eram vítimas do tráfico humano. Dizem que a tal da linha de táxi se encarregava de distribuir as jovens adolescentes capturadas, contra a vontade delas, nos bordéis, ou seja, como falei, tráfico humano. E esses motoristas levavam as jovens para homens poderosos, mas a Suzana não sabia de nada disso. E ela ficou muito feliz e agradecida que podia colocar a foto da filha dela na rede de táxi desse homem. A Suzana chegou a conversar com Maria Jesus Rivero, a esposa do Rubem, que prometeu que ela tinha linha direta com o poder e que ela iria ajudar a encontrar a filha. Entre eles, dessas pessoas, estava também Júlio Dias, secretário de Segurança Providencial. Mas as pistas que ela começou a receber através dessas pessoas
eram todas falsas. Ela entendeu que a intenção das falsas pistas era fazer com que ela e o marido dela, o Daniel, desistissem de continuar buscando pela filha. Mas à medida que obtiveram falsas pistas, também começaram a receber informações que a família do Alê estava envolvida no tráfico. Ou seja, uma das pessoas que seria o suposto poderoso que iria ajudar fazia parte dessa rede. O pai dela soube que um dos táxis de propriedade desses homens, desses rapazes, os irmãos Alê, eles eram chamados de irmãos Alê, mas por causa do sobrenome deles, né? E ele ficou sabendo através das conversas lá que os irmãos provavelmente estavam envolvidos na abdução da filha dele. E a mulher dele, coitada, sem saber, pedindo ajuda para quem? Para eles. A Susana e o esposo decidiram seguir essas pistas, e eis que começaram a sofrer ameaças. Alguém tentou intencionalmente atropelar a Susana e tocar até fogo na casa da mulher. Devido ao que tentaram contra a vida deles, ela sabia que o desaparecimento da filha estava escondendo algo estranho e suspeitou que pessoas poderosas por trás de tudo isso deveria ter alguém. Não eram só aqueles homens poderosos porque faziam coisas ilícitas. Deveria ter gente com muito dinheiro envolvido. Mas esse pessoal, ela acreditava, eles estavam infiltrados, né, nos círculos desse pessoal, e por isso que eles entregavam as meninas. Só que a Susana, quando ela estava pedindo ajuda para esse pessoal que dizia que estava ajudando, ela jamais desconfiou que aquelas pessoas ganharam a sua confiança e se tornaram informantes da máfia do tráfico humano entre a Susana e eles. Ou seja, tudo que ela estava fazendo por trás, com a polícia ou sozinha, ela levava para eles. Olha, nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo aquilo, nós vamos naquele lugar, a polícia vai lá. Ou seja, ela passava as informações para eles. Só que elas não sabiam que quando eles recebiam as informações, eles corriam para fazer o contrário do que era esperado. Enfim. E a mãe dela ficou sabendo, através de muitas pessoas que ela conheceu pela rua, moças de programa, que disseram que viram a filha dela, que se vestia e estava como se fosse uma garota de programa, né? E super maquiada e tal. Os anos se passaram, chegaram em 2005, né? E todo mundo já conhecia a mãe da Marita, porque essa mulher batia de porta em porta. Ela ia em tudo que era local, que tinham garotas de programa, era na rua, era em bordéis, tentando obter informações da filha dela. E as autoridades não colaboravam muito. Então ela soube também que algumas das redes da polícia tinha vínculo com o tráfico humano, ou seja, a mulher estava sozinha na luta. A Susana foi convocada para acompanhar as operações judiciais, porque as jovens que tinham informações sobre a filha dela tinham informações muito sérias e que poderiam mudar o destino, não só da filha dela, mas deste mundo do tráfico humano. Então a Susana tornou-se tão conhecida que muitas jovens começaram a ir até ela para dizer: olha, eu estou sendo escravizada, eu estou paralisada nessa situação, eu não tenho como sair, eles vão fazer algo contra a minha família. Ou seja, essas jovens abandonaram, vamos dizer assim, a família por medo de retaliação deste pessoal. E eis que uma das buscas pela Marita, uma jovem disse que viu a Marita naquele local na semana anterior e que ela foi levada para 3 casas diferentes. E outra jovem também informou que a Marita foi levada para o Brasil, e outra informou que a Marita foi forçada a ter uma criança. A mãe nunca pôde corroborar se tudo isso era verdade ou não. Os anos foram se passando e a Susana continuava procurando sua filha. Ela assumiu uma missão maior porque ela se tornou uma espécie de líder e representante de outras jovens vítimas do tráfico humano. Em 2007, a Susana criou a Fundação Maria de los Ángeles para ajudar muitas jovens recuperadas, né, em diferentes locais da cidade onde foram mantidas em segurança. Então ela estava ajudando essas moças a fugirem destes homens. Em 2008 ocorreu um incêndio no quarto da Marita. A máfia estava tentando tirar a vida dela. Foi essa uma das informações que chegou até ela. Porque vamos lembrar aqui que eram muitas pessoas passando informações para ela. Então, a Susana, ela ficava desesperada,
buscando a filha, mas ao mesmo tempo, cada vez que ela sabia de uma notícia que era relevante, ela tinha esperança, minha filha ainda está viva, mas nada de acharem. A Susana, então, foi passando o tempo, tal, ela abriu um refúgio na Argentina para os sobreviventes e a luta da Marita chamou a atenção de produtores de televisão e houve um documentário chamado Vidas Roubadas, que apresentou uma versão da abdução da Marita e, olha, bateu recordes de audiência. Após muitas investigações, as autoridades entenderam que tinham provas suficientes para acusar a mulher que nos primeiros dias tinha prometido ajudar a Susana a encontrar a filha e que estava dando para ela todas essas pistas falsas. E essa mulher, segundo ele, sabia muito bem o que tinha acontecido com a Marita. Ela era Maria de Jesus, a esposa do Rubem, o tal poderoso. O promotor do caso diz que a Marita foi, segundo o que eles tentaram, criar com as informações obtidas, que a Marita foi abduzida pelos irmãos e pela Maria de Jesus. Houve uma pessoa que disse depois que os irmãos confessaram que haviam abduzido a Marita e que a Marita foi levada para a casa da Maria Jesus e depois para a casa de uma outra mulher chamada Daniela Mili. Essa mulher, ela aos 16 anos, foi abduzida também e foi vendida ao tráfico humano. E ela teve até uma filha com o Rubem. A Daniele, ou Daniela, em alguns sites dizem, ela teve um papel central na história porque uma testemunha garantiu que ela estava mantendo a Marita prisioneira e ela sabia disso porque ela também tinha sido já mantida junto com a Marita. Porque, olha, não é incomum uma vítima depois ter que trabalhar para eles. Então, ela disse, a polícia acreditava que essa abdução aconteceu. E aí, no dia 27 de maio de 2002, voltando aqui um pouco, são as informações dadas por eles, essa jovem disse que ela tinha sido mantida com a Marita e que tinha mais uma outra jovem com o nome de Fátima Mancilha. E ela trabalhou como babá na casa da Daniela. Mas ela contou à mãe dela que ela tinha visto meninas chegando na casa o tempo todo. E ela disse que a Daniela e seu esposo, o Alejandro Gonçalves, são os irmãos Ale, que se chamam, forçavam as meninas a tomarem uns comprimidos. E ela disse que ela viu uma vez que eles fizeram isso com a Marita. A Fátima disse que acordou em um quarto ao lado de outras jovens e que a Marita estava lá há cerca de 7 meses. E elas eram forçadas a consumir substâncias ilícitas e vender o seu corpo a homens que as visitavam regularmente. A Fátima voltou a ter contato com a Marita tempos depois e ela disse que os traficantes as mantinham presas em casas familiares, as quais não levantavam quaisquer suspeitas. Os investigadores chegaram à província de La Rioja e encontraram com uma mulher chamada Irma Lídia Medina, chamada de Lili. A mulher disse que comprou a Marita pelo equivalente a $800, que hoje daria por volta acho que de uns R$ 4.500, para forçá-la ao tráfico humano e a mandou para 3 lugares diferentes. E essa mulher dedicou tanto tempo à exploração de jovens inocentes que para ela era comum. Olha, mulher fazendo isso com mulher, é um absurdo. A Daniela também participou do plano para abduzir a Marita. Essa testemunha disse que ela foi forçada a trabalhar para a Daniela e quem tomava conta das jovens eram os filhos da Irma. O nome dele José Fernando Gomes, apelidado de Chenga. E também tinha um outro Gonçalo José Gomesa, apelidado de Chenguita. Eles estavam na frente, vamos dizer assim, da organização. E foram eles que receberam as jovens traficadas que chegaram de La Rioja. Mas o José Fernando também, infelizmente, agrediam as jovens e fez a Marita virar sua mulher. E acredita-se que a Marita chegou a ficar grávida e que ela foi eliminada. A Marta, quando soube da busca que a Marita estava fazendo, então essa mulher entrou na história, ela resolveu contar o que ela sabia, porque ela também tinha participado, infelizmente, da parte lá do tráfico. Então era muita gente envolvida, meninas que eram traficadas, que depois viraram traficantes. A Daniela, ela assumiu que ela esteve nos bordéis da Irma, pelo visto,
como vítima do tráfico humano, mas disse que ela queria voltar para Tucumã porque ela tinha saudade dos filhos. Mas a Irma e uma outra mulher chamada Açucena não permitiram que ela fosse e ela ficou trancada em um quarto com 3 pessoas. E ela disse que ela teve um filho com o Rubem e dessa forma eles a forçaram a ser garota de programa. Então a tal da Daniela, toda a história dela começou desse jeito. Mas ela tinha que achar jovens para o tráfico humano e foi dessa forma que ela se envolveu no caso de abdução da Marita. Ela foi forçada a fazer isso. A Susana teve que esperar até 2012 para que o caso da abdução da Marita chegasse ao tribunal. 12 pessoas foram presas. Os indiciados foram Maria Jesus e Vítor Ribeiro, a dona dos prostíbulos Irma Lídia, os irmãos José Fernando e Gonçalo e José Gomes, Daniela Mille e seu marido André Gonçalves, Carlas Lunas, Domingo Andrada, Maria Açucena, Humberto de Robertis, Mariana Bustos e Cíntia Gaitão. Todos eles foram indiciados. Segundo o promotor, ele disse que a Marita foi abduzida pelo Vítor por ordem da sua irmã Maria Jesus. E depois foi passando em mão, em mão, em mão desse povo que eu falei. A autora intelectual do destino da Marita, segundo as autoridades, ela disse que a Marita chegou a ser levada para 3 bordéis de propriedade da Irma e dos filhos dela, José Gomes e o Gonçalo. O irmão da Marita testemunhou que sua irmã era uma jovem feliz, vivia harmoniosamente com o companheiro dela. O casal tinha uma filha linda que ela adorava. Ele disse também que seus pais venderam tudo para poderem financiar a busca pela irmã, venderam o apartamento que a Marita tinha, venderam a própria casa, os pais, os automóveis que havia. E ele disse que chegou um tempo que eles não podiam nem tomar café, porque não tinham dinheiro. E muitas vezes não podiam nem encher o tanque do carro para procurar pela irmã. Ele disse que acredita que o pai dele faleceu de tristeza. O promotor pediu 25 anos de condenação para cada uma destas pessoas, que eu achei uma vergonha, né? Teria que ser prisão perpétua. Mas os juízes Alberto Piedra Bueno, Eduardo Romero Lascano e Emílio Herrera Molina decidiram absolver 13 indiciados, isso mesmo, o que provocou um protesto imediato dos movimentos de mulheres que saíram às ruas exigindo justiça. Gente, ali no meio tinham pessoas que confessaram o que fizeram. Como é que o juiz me absolve essas pessoas? A Marita certamente cruzou as fronteiras da Argentina, e o caso dela, né, cruzou as fronteiras da Argentina e chegou até a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E o caso, porque ninguém se conformava, o que é isso? Você absolve 13 pessoas que eles tinham confessado o crime? Então, a Corte Interamericana de Direitos Humanos resolveu dar uma olhada, né, no caso dela e revogou de forma parcial a sentença. Mas ainda assim, infelizmente, foram inocentados os irmãos, né? Usa a lei lá, o Ribeiro, a irmã, a Irma Lídia. A Irma havia até falecido quando foi inocentada. Bom, inocentada aqui na Terra, né? Porque deve queimar no fogo do inferno agora. Os irmãos Gomes foram condenados a 22 anos de prisão. A Daniela e seu marido foram condenados a 18 anos. O Carlos e o Domingo condenados a 17 anos, a Maria Açucena recebeu 15 anos, Humberto 12, Mariana e a Cíntia receberam cada uma sentença de 10 anos, né? E os irmãozinhos lá, confesso, todo mundo dizendo que foram eles, tinham sido absolvidos. Só que eles ainda esperaram mais, eles fizeram recurso, aquela coisa toda e tal, mas a segunda sala da Câmara da Corte confirmou a sentença. E aí, essas pessoas começaram a cumprir as suas sentenças. A Susana continuou a lutar para conhecer o destino da sua filha.
Os irmãos Alê, o Rubem e o Ángel, que foram absolvidos do crime, eles foram processados em um outro caso de lavagem de dinheiro. Eles faziam lavagem de dinheiro, trazendo objetos, coisas ilícitas no país e tal, e fazendo a lavagem do dinheiro. Mas as denúncias contra eles eram tão claras, mas a justiça entendeu, eles não têm nada com isso. Uma testemunha de identidade reservada disse que o Rubem contou que ele ficou com a Marita e a enviou para o estrangeiro. E em 2018, o Rubem e o seu irmão, eles acabaram sendo condenados a 10 anos de prisão, mas referente à lavagem de dinheiro. Mas o Rubem não passou um único dia em uma cela, porque o infeliz tinha atestados médicos provando que ele estava muito doente, e os juízes permitiram que ele ficasse, ao invés de hospital, ficasse em prisão domiciliar. O irmão dele, o Ángel, passou 2 anos na prisão, mas pôde sair após 2 anos para fins laborais, ou seja, cuidar das coisas dele, das fazendas que ele comprou com dinheiro de extorsão, de fraude, de tráfico humano. Fala sério, você prende uma pessoa por lavagem de dinheiro, mas depois você deixa sair essa pessoa da prisão porque ele tinha fins laborais, cuidar das fazendas que ele comprou com o dinheiro da lavagem de dinheiro, por isso que ele foi para a prisão. Pelo amor de Deus. Em 2023, a Justiça Federal Argentina abriu uma investigação sobre a existência da documentação de uma clínica privada que dizem que há provas e fotos que a Marita faleceu naquela clínica. Mas o advogado da Suzana disse que nem ele e nem a promotoria têm essas fotos que mostram que a Marita esteve naquela clínica. O Rubem, um dos irmãos, o infeliz, ele faleceu, graças a Deus, né? Em 21 de junho de 2013. Certamente é um lugar especial também no inferno para esse, né? Em 2007, voltando aqui um pouquinho no passado, a Suzana recebeu do Departamento de Estado americano a nomeação como Mulher de Coragem Internacional, e a Secretaria de Estado americano da época, a Condoleezza Rice, que fez a entrega do título para a Suzana. É um título muito importante entregue aqui nos Estados Unidos. Em 2008, o Senado da Argentina concedeu a Suzana o Prêmio de Direitos Humanos. Em 2012, o governo canadense concedeu a Suzana o Prêmio Defesa dos Direitos Humanos. Em 2013, ela foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz, mas ela não ganhou. Mas o fato de ter sido indicada mostra o quanto ela fez pelo mundo. A Suzana disse, abre aspas, quando seu filho desaparece, você fica de luto. Você começa a procurá-lo. Depois de um tempo, você pode desistir e dizer, ei, é isso mesmo. Mas nem todos nós fazemos isso. Algumas pessoas simplesmente levam a luta para o mundo. Algumas pessoas usam um acontecimento ruim para alimentar sua inspiração e motivação. Este é o meu caso. Fecha aspas. Ela tinha tudo para se esconder, chorar, sofrer, mas ela resolveu, através do sofrimento dela, transformar isso em inspiração e motivação. Então, esse é o caso de hoje, é um caso da Suzana, Trimarco, da mãe dela, né, e também da filha dela, obviamente. Para muitas pessoas, a Suzana é uma heroína. Também acho que sim, ajudou, salvou tantas vidas. Poucas pessoas conhecem a luta árdua da Suzana, mas para o povo argentino, ela é uma heroína. Uma pessoa que ajudou a libertar mais de 2.500 pessoas do tráfico humano. É muita gente. Ela, no meio da dor, tendo a filha desaparecida, ela não focou somente na dor que ela sentia. Ela também focou nas vítimas do tráfico humano, nas mães que têm as filhas e filhos desaparecidos, que podem estar na mão desse pessoal. Ela usou uma tragédia que tornou-se um legado e uma inspiração para todos nós que somos ativistas contra o tráfico humano. Ela levou a luta dela para fora da Argentina e ela tocou e tem tocado em centenas e milhares de pessoas ao redor do mundo. Ela luta até hoje para receber a sua filha. Como ela disse, ela sabe que a filha não está mais viva, mas claro que toda mãe quer poder dar um funeral justo, né? Se é que se pode haver um.
saber que a filha dela tem um local de descanso. E ela luta até hoje nessas condições no meio do tráfico humano. Ela sabe que a filha não está mais viva, mas ela tem o direito de poder enterrar a filha dela. Existem muitas pessoas, muitos homens indo nesses locais, prostíbulos, bordéis, casas de massagem, contratando garotas de programa, e vocês às vezes nem sabem que a maioria das jovens que estão ali, elas não estão por conta própria, elas estão forçadas àquilo. E muita gente vê a moça toda maquiada, salto alto, roupa sensual, e acha que é garota de programa, sendo que muitas estão ali sendo traficadas. Veja o caso da Marita. Era uma mãe, uma moça feliz, mas que esses monstros trocaram o destino dela, alteraram o curso da vida dela e da família dela, e com isso causou uma dor inimaginável. Essa é mais uma daquelas histórias que me faz mais do que nunca continuar na luta pelo tráfico humano. Eu tenho vídeos aqui no canal, eu vou deixar o link. Se você não assistiu ainda, assista esses vídeos para vocês poderem entender como funciona o tráfico humano e como qualquer uma de vocês pode cair na mão do tráfico humano, ou talvez sua filha, seu filho, sua sobrinha, uma pessoa querida, ou até você. Então, onde eu dou dicas, como reconhecer se você está caindo nisso, no tráfico humano, se tem pessoas desaparecidas na família também, que pode ter sido vítima do tráfico humano. Vou deixar o link aqui para quem nunca assistiu vídeos a respeito disso, para que vocês possam ver. E eu gostaria de saber o que vocês acham que aconteceu com a Marita. Eu, particularmente, eu acredito em tudo que as vítimas falaram. Eu acredito que a Marita foi abduzida contra a vontade dela, forçada a esse mundo, e eu creio que hoje ela já não está mais viva. Certamente foi vendida por muitos e muitos e muitos anos, mas que ela hoje não está mais viva. E eu tenho certeza absoluta que todo mundo ali que foi citado, eles fizeram parte, principalmente os irmãos, que não pegaram nada de prisão, sendo que tantas pessoas disseram que sim, que foram eles que arquitetaram também o plano. Eu gostaria de ouvir de vocês, se vocês acham que a pena foi justa para essas pessoas. Aqui nos Estados Unidos teria sido prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional. Gente, tantos países no mundo precisam mudar as leis e precisam aprender como funcionam as leis em países de primeiro mundo e que são eficazes no combate ao tráfico humano. Esse é o caso de hoje. Se vocês não deixaram o like, o deixe e nos vemos em breve. Até mais.